Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, turma sextos anos, professora Mônica Cunha. Hoje nós vamos iniciar a unidade 3, História em Quadrinhos, o capítulo 1, Clássico em Nova Roupagem. Vamos estudar muita coisa relacionada às características das HQs, que são as histórias em quadrinhos. Vocês farão, juntamente comigo, acompanhando com o livro, o estudo da HQ de Bennett, que está no livro de vocês na página 76. E após todas as explicações, vocês farão a atividade da página 77, as questões de 1 a 6. Está bem? Nós temos muito que estudar hoje. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, e vamos estudar. Características de uma HQ, ou seja, de uma história em quadrinhos. Uma HQ tem características próprias que ajudam a diferenciá-las de ilustrações comuns. Verdade. Nas histórias em quadrinhos, meus queridos, nós temos, primeiro, o visual, que é bastante elaborado, que é forte, que traz imagens marcantes. Temos as falas, temos os balões, temos todo o cuidado com a fisionomia, com a parte ilustrativa. E estas características podem ser identificadas facilmente. É verdade. O quadro ou requadro. O que é isso? É a moldura da história em quadrinhos. Dentro dela se desenha uma cena. Isso a gente observa com muita facilidade nos nossos livros, que os quadrinhos, eles nos ajudam nesse entendimento da sequência das ações das personagens. Vamos observar aqui esse quadro. Já sei o que vou fazer nas férias. Acampar. Sei não. Então, aqui nós temos um quadro, ou um requadro, e que está delimitando essa situação onde essas duas personagens estão conversando. Nós temos as onomatopeias nas HQs. O que é isso? Elas servem para quê? Para representar sons de objetos ou barulhos. Então, nós temos aqui uma infinidade de sons e de sons de objetos ou barulhos. Então, a partir dessa escuta, desse som, é feita uma representação escrita. Então, para representar a onomatopeia de algo, de alguma coisa quebrando, utiliza-se o cras. Para um tiro, banks. Para batendo em algo, tum. Para um soco, soc. Para um pingo, ping. Batendo na madeira ou em uma porta, toque, toque. Barulho de mola, twin. Para o beijo, nhac. Para a rapidez, vupt. Para a campainha, ding-dong. E para a chuva ou relâmpagos, cabrum. Então, aqui nós temos várias onomatopeias representando exatamente esses sons de objetos ou barulhos. Está bem? Nós também temos dentro dos balões para representar emissões de sons produzidos pelas pessoas ou animais. Agora aqui nós temos outras onomatopeias, só que elas estão dentro de balões, tá certo? Observem que os balões, eles também trazem informações através do seu contorno, do seu desenho. Primeira informação aí de uma onomatopeia, desse rapazinho que está aparentemente nervoso, Está roendo aí os dedos, as unhas. Então, nós temos aí uma onomatopeia. Glup. Nós temos o guloso, nhac. Nós temos a pessoa que está com frio, esse B e o R tremido ali, indicando o frio e a forma também como ela está vestida, E o outro que está triste, a enxugar uma lágrima, a coçar o olho, shuim. E o rapaz lá, valente, forte, pronto para a briga, já está aí no limite. Observa também o visual. E o rapaz que está chorando copiosamente, boa. E a outra personagem que é bem gulosinha. Chop, chop.
Então, nós temos aqui informações bem comuns, nós já observamos essas onomatopeias com muita facilidade, né? Em HQs que nós vimos no decorrer de anos de estudo, está bem? Nós temos também as linhas cinéticas, elas fazem parte das HQs. O que é isso, professora? São os riscos que indicam movimentos. Observem que nessas duas situações, na primeira situação tem a Magali andando, né, se direcionando aí para perto do Cebolinha, e temos esses 3 tracinhos. Indica exatamente o movimento que ela está fazendo, o andar. E o movimento do rosto dele ao virar, né, com esses 2 riscos, que indicam também o movimento que ele fez de virar o rosto. E logo em seguida temos a Mônica, com o rosto duplicado, ou seja, as linhas cinéticas estão exatamente nos fazendo entender que ela está movimentando o rosto, tá bem? Metáforas visuais. O que é isso, professora? Metáforas em quadrinhos, em desenhos, indicam um sentimento ou um acontecimento. Ou seja, se é visual, eu já sei que está ligado ao desenho, à imagem. Exemplo, um coração soltando do peito. Isso é um sinal de quê? De paixão. Então, essa metáfora visual significa que a personagem está apaixonado, enamorado. Notas musicais indicando um assovio, uma música, etc. No exemplo aqui, nós temos Mônica e Cebolinha dançando, se divertindo, e temos as notas musicais exatamente nos dando essa informação de metáfora de visual que eles estão dançando, se divertindo. Os balões. Vamos estudar bem detalhadamente os balões. É através deles, né, dos balões, que as personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões. Olha aqui alguns dos mais comuns. O de fala. Observa o tracejado. Você viu meu livro? O personagem falou isso. Então, utilizou-se desse tipo de balão com uma linha contínua e a pontinha vai estar exatamente apontando para a personagem que está falando. Balão de pensamento, que é esse balão em formato de nuvem. Né? Olha o que está escrito. É um pensamento. Onde estará meu livro? E as bolinhas menores, 3 bolinhas, elas vão estar apontando exatamente para a personagem que está pensando. O balão de grito é esse balão que é todo pontiagudo, cheio de pontinhas e uma ponta maior também apontando para a personagem que está gritando. Não! O balão de cochicho. O balão de cochicho já traz essa informação de algo bem sutil. Não conte isto para ninguém. Ou seja, os tracinhos eles são todos, né, compassados, é um tracejado que já nos fornece a informação de um cochicho. Também a ponta do balão vai estar para a personagem que está a cochichar. Balão de amor, não podia ser diferente, é um balão com formato de coração. Acho que estou apaixonado. E o balão de ideia, esse balão, né, em círculo, ó, tem um traço mais forte, tem bolinhas também que vão estar apontando para a personagem que está tendo a ideia, e essa lâmpada, que já é algo sugestivo em relação a uma ideia. Agora vamos estudar detalhadamente com alguns exemplos. O balão de pensamento, para indicar o que o personagem está pensando. Mônica agiu, né? E Cebolinha sofreu as consequências da ação da Mônica em levar uma coelhada. E ele pensou aí coisas terríveis, coisas horríveis em relação à Mônica. Então, observa o formato do balão, que é uma nuvem, né? Lembra uma nuvem. E as bolinhas que estão direcionadas à mente a cabecinha de Cebolinha. Balão de diálogo. Temos aí 2 personagens. Olha que o balão, ele é uma linha mais contínua, bem mais sequenciada, poucas voltinhas, e ela expressa a fala das personagens. Muito tranquilo, esse aqui nós observamos com muita facilidade. Já é do nosso convívio, do nosso cotidiano, o balão de fala das personagens. Diz assim:
falando sozinho, Horácio? Não. Eu falava com o futuro filhote que vai sair desse ovo. Balão de grito. O balão de grito pode vir tremido ou parecido com o balão de diálogo. Mas o que realmente o diferencia é o negrito das palavras ou o fato de elas estarem em um tamanho maior que as outras. Pronto, o balão de grito tem essa característica de ser tremidinho. Mas pode ser que ele não apareça tremido, mas o que realmente vai nos facilitar a entender esse balão de grito são as palavras que estarão em negrito, destacadas, porque elas vão exatamente conotar essa informação, né, do grito. Olha aqui nos exemplos. É isso aí. Agora você não tem mais nenhuma chance. Não, diga, não. Eu estou fazendo natação. Não! Então, observem, né, que estão em negritos ali as palavras em que ele realmente, as personagens realmente dão uma tonalidade maior à fala, no caso, grito. Balão de coletivo. Como o próprio nome já diz, né? Indica várias pessoas falando juntas a mesma coisa. No caso aqui do exemplo, nós temos os sobrinhos do tio Patinhas, os três, falam juntos a mesma coisa. Olha o que eles dizem. Tio Donald, você está pronto para a festa de aniversário do Gastão, no sítio da vovó? Então, eles falam uníssonos, tá bem? Aí ele vai e diz assim. Uau, quase, meus anjinhos, inocentes, quase. Balão duplo. O balão duplo já é bem sugestivo, como o próprio nome já nos informa. Ele serve para dar continuidade à fala. Nós temos aqui uma situação onde a personagem diz o seguinte. Mas eu não subi na goiabeira, subi no Zé Lelê. O Zé Lelê é esse personagem que está embaixo, né? E está ele explicando, provavelmente para o dono da goiabeira, que não tinha subido a goiabeira, e sim no colega. Então, meus queridos, aí o balão duplo exatamente são essas duas falas da mesma personagem. Pronto, dadas as informações, agora nós vamos para o livro. Eu espero que vocês estejam com o livro aberto para acompanhar as explicações, está bem? Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês voltem e façam novamente o estudo da aula, dos vídeos, dos slides, tá bom? Olha, nós vamos começar com a unidade 3, História em Quadrinhos. O universo das histórias em quadrinhos, HQs, é bem diversificado. Há diferentes formatos e personagens para todos os tipos de leitores. No entanto, uma característica é comum a todas as HQs: contar uma história por meio de uma sequência de quadros. Nesta unidade, você vai estudar a linguagem dos quadrinhos, as relações entre imagem e palavra escrita e os recursos gráficos utilizados nesse gênero. Pronto, aí está o resumo de tudo que a tia já explicou anteriormente. Esse universo das HQs, a sequência dos quadros, os balões, essa junção de visual e escrito, todas essas características é o que nós vamos ver agora na prática. Nós temos uma leitura da imagem. Logo em seguida, temos uma informação visual, né, de um herói muito conhecido, o Homem-Aranha, e temos um pequeno, que está vestido da mesma forma que o Homem-Aranha. Tem algumas interrogações aqui, alguns questionamentos para fomentar na mente de vocês. Então, é assim. 1. Descreva a cena retratada na imagem, quem são as personagens e o que estão fazendo. Então, provavelmente, vocês vão responder oralmente, pensando, não precisa ser no caderno, não. Somente para que nós possamos dar início a esse entendimento. As personagens aí, como eu já falei, né? A personagem é o Homem-Aranha e tem um rapazinho vestido também da mesma forma. Eles devem estar conversando, né? Alguma coisa, não se sabe o que. É uma cena de um filme.
o espetacular Homem-Aranha, foi retirada da cena do filme. Então, a questão 2 é assim: imagine uma narrativa para a cena retratada e compartilhe com os colegas da turma. Se nós estivéssemos em sala, faríamos tranquilamente, né? Mas aqui a gente pode fazer também esse exercício de imaginar, que é muito maravilhoso. Então, eles podem estar conversando, algo relacionado... Por que você está vestido assim, né? Deve ter surgido aí uma curiosidade do herói para com o garotinho. 3. Pense agora em recursos visuais para tornar sua narrativa mais interessante. O que pode mudar na sua história com o acréscimo das imagens? Nós poderíamos criar aí um pequeno diálogo. Poderíamos sim puxar uns balõezinhos de fala e criar aí um diálogo entre eles. E o 4. Quando imaginou sua narrativa, as características. Que características você atribui ao seu herói? Você tem ou gostaria de ter alguma dessas características? Por quê? Nós sabemos que os heróis eles são dotados de poderes, né? De superpoderes. E esses superpoderes muitas vezes nos faz querer tê-los, né? Quem não quer ter superpoderes? Então, essa parte de leitura de imagens exatamente vem nos fomentar essas indagações de imaginação, de predição, está bem? Vamos agora ao capítulo 1. Clássico em nova roupagem. É bom que vocês estejam com o livro aberto para poder acompanhar a leitura, porque fica um pouco ruim de enxergar no slide. Vamos lá? O que vem a seguir? O trecho a seguir é parte de uma coletânea de HQs, que homenageia o quadrinista brasileiro Maurício de Souza. Você conhece as personagens desta página? Por que elas estão diferentes? Olha, antes de darmos início à leitura da HQ, nós temos aí duas indagações. Primeiro, nós sabemos que essas HQs está homenageando Maurício de Souza. Ele é um brasileiro, um cartunista. Aí vem duas perguntas. Conhece essas personagens? Por que elas estão diferentes? Eu espero que vocês tenham respondido. Eu não vou responder porque elas fazem parte também de alguns questionamentos da atividade. Mas observem bem, os traços estão diferentes. Mas dá para conseguir aí identificar quem são as personagens. Primeiro, essa HQ ela foi criada por Benetti. Quem é Benetti, professora? Benetti ele é o autor, né, da HQ e ele é também cartunista. Nasceu em Ponta Grossa, no Paraná, em 2005. E ele foi um dos que homenageou Maurício de Souza. Porque Maurício de Souza ele fez 50 anos de carreira. Então ele, como outros quadrinistas nacionais, como Ziraldo, Laerte, Angeli, Fernando Gonzalez, Jean Okada e outros, homenagearam, né, criando HQs que são criações de Maurício de Souza, mas cada um colocou a sua impressão, desenhou com traços característicos de cada um. Cada um deu a sua impressão às personagens de criação de Maurício de Souza. Está bem? Então vamos à leitura. Quem foi que me desenhou tosco desse jeito? Ela tão redondinho, tão fofinho e a gola. Sou um calcum estilizado. Bom, dos males o menor. Eu podia ter ficado com esse nariz. A gola eu virei um desenho tosco e estilizado. Gostaria de descobrir quem fez isso. Querem saber? Não é nada divertido. E quem é você? Adivinha? Quá, 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 quá. Eu não quero ser tosco.
Não acho nada divertido. Precisamos descobrir quem fez isso. Espere. Esconda-se. Se eu pego quem me desenhou desse jeito, eu estrangulo. Estrangalho. Se bem que agora estou começando a achar divertido. O Sansão também vai achar divertido acertar a cabeça de alguém. Enquanto isso, o universo do Maurício de Souza vai tomando um aspecto de tosqueira. Nem mesmo o mítico Horácio conseguiu escapar ileso. Eu não sei, mas esse desenhista não vale uma goiaba do Niolau. Meus queridos, muito boa, né? Muito boa essa HQ, muito maravilhosa. Então o Benetti, ele, de forma muito criativa, muito engraçada, humor, prende aí a nossa atenção para esse universo em homenagem aos 50 anos de Maurício de Souza. Então observem aí, ó, fisionomia de personagens, balões, a sequência da narrativa, né, através dos quadrinhos, o desenvolvimento das ações, o desfecho da história. Então, tudo isso compõe a HQ. Anote aí. Claro que vocês não precisam anotar, é só para que a gente possa resumir, sintetizar o que já está sendo visto. No universo dos quadrinhos, há uma infinidade de personagens que são reconhecidas por suas características físicas, por seu comportamento e por suas atitudes. Verdade, nós temos aqui algumas personagens que são muito comuns, né, do nosso dia a dia, e elas têm características próprias. A Mônica tem uma característica, o Cebolinha, o Cascão, tem suas características físicas e comportamentos e atitudes comuns a eles, que são facilmente reconhecidas. Elas quase sempre são desenhadas com traços simples e estilizados. O desenho do rosto e do movimento das mãos pode expressar a personalidade de uma personagem e também seus sentimentos e suas emoções. Como eu já falei anteriormente, todas essas informações compõem a característica da personagem. As HQs são narrativas sequenciais. Cada quadro cria um efeito temporal, como se conseguíssemos ver a passagem do tempo e a movimentação das personagens. Verdade. Os quadros, eles nos dão esse norte. Eles norteiam ao entendimento da sequência dos movimentos das personagens. O suspense e o humor são dois recursos poderosos nas HQs. O suspense mantém a expectativa sobre os acontecimentos que vêm a seguir. É verdade. O que pode acontecer? O que vai acontecer? E já o humor, ao longo da narrativa ou em seu desfecho, aparece por meio de gags. São essas falas ou situações inesperadas ou as piadas. Ou seja, o humor, ele está centrado lá no final, lá no desfecho. Vem sempre através de uma piadinha ou de uma situação inesperada que nos faz pensar. Está bem? Olha, dado todas essas informações, agora vocês irão fazer as questões. Vou dar uma breve explicação, está bem? Primeira questão. Estuda o texto, né? Vamos entender o texto. 1. A hipótese levantada no box, o que vem a seguir, confirma-se após a leitura do HQ de Benetti? Ou seja, essa indagação que nós fizemos logo no início da leitura. O que você reconhece e as personagens, como você reconhece as personagens dessa página e por que elas estão diferentes? Essas duas perguntas que eu fiz logo no início, antes da leiturinha aqui do nosso HQ. Elas se confirmaram após a leitura? Sim ou não? E diz o porquê, se confirmou ou não. Está bem? 2. Sobre a HQ de Benetti, responda. A. Quem são as personagens que aparecem? Aí você vai escrever o nome das personagens. As personagens são, escreva, tá bem? B. Como as personagens se sentiram sobre a sua nova aparência e por quê? Ficou bem claro aqui como elas se sentiram.
Aí você vai até o quadrinho, aos quadrinhos e identifica o porquê de como elas se sentiram daquela forma. Muitas delas repetiram a palavra, como elas estavam se sentindo. 3. Uma personagem pode ser identificada por diferentes características. Observe a personagem Cebolinha na versão de Benete e ao lado a sua versão original de Maurício de Souza. Está no livro de vocês, a versão dele original. Não saiu aqui na imagem, mas está no livro. Então, vocês vão comparar as duas e vão responder. Que características físicas do Cebolinha desenhado por Benete permite o reconhecimento da personagem? O que é que há em comum? O que as duas imagens de personagem, do personagem Cebolinha têm em comum? Aí você vai dizer, é isso, isso e isso. É a roupa, é o cabelo, é a mão, é o quê? Está bem? B. O Cebolinha de Benete e suas atitudes. É parecido com o Cebolinha de Maurício de Souza? Sim ou não? E explica o porquê. Em relação às atitudes, a fala, está bem? 4. Observe o Cebolinha na HQ. Olha aí o Cebolinha. Está aí com a boca escancarada, olha a fisionomia, olha o terceiro desenho, como ele está. Olha o que pergunta. Quais partes do corpo concentram a representação das emoções de Cebolinha? São os braços? São as roupas? O que é que representa essa emoção, as emoções de Cebolinha? É o rosto? O que é? Você vai colocar, escrever o que é. B. Que diferentes emoções Cebolinha expressa nas imagens acima? Quais são as emoções que ele está transmitindo para nós? Alegria, tristeza, solidão, não sei. Observem aí que tem emoções aí que Cebolinha está nos passando através desses três desenhos, dessas três imagens. Quinta questão. Agora releia a HQ de Benete. Releiam novamente. Há mudanças nos desenhos de um quadrinho para o outro? Sim ou não? E vai indicar as mudanças que ocorrem. Tá bem? Claro que ocorrem mudanças. Vocês vão dizer quais são. B. Por que cada quadro apresenta uma cena diferente da outra? Por quê? Cada quadrinho tem uma situação diferente. Uma cena diferente. Por que isso acontece? 6. Na história que você leu, o autor utiliza o suspense e o humor para prender a atenção do leitor. Verdade. Cite um exemplo de cada caso. Você vai escrever uma situação que o autor utilizou de suspense na HQ e uma situação de humor que também está na HQ. São duas situações que vocês vão escrever aí na sexta questão. Uma situação de suspense e uma situação de humor que ele utilizou, tá bom? Então, meus amiguinhos, meus queridos, ficamos com a nossa aula por aqui. Terminamos. Antes de concluir, eu só quero pedir que façam a tarefa com muito carinho. Olha a letra, não esquece de colocar o nome completo e a série, né, o ano de vocês, sexto ano, qual a turma, A, B, C ou D. Identifica direitinho e, principalmente, se nós estamos fazendo a nossa atividade, a nossa aula hoje, nós temos até quando para enviar essa resposta, essa atividade respondida? Até a próxima semana. Que dia, professora? Até quarta-feira, porque na próxima quinta nós faremos a correção. Então, não adianta mandar depois da correção, não é? Vamos ter um pouco mais de comprometimento e vamos fazer, nós temos aí quase 8 dias para fazer a atividade, dá tempo, fazer tranquilamente, com capricho, e mandar para que eu possa corrigir e anexar o ponto de vocês. Fiquem todos com Deus e um abraço bem apertado da tia. Um abraço virtual. Beijo.